neste primeiro ciclo de encontros, nós estamos a focar a masculinidade e a feminilidade em níveis muito acima da dinâmica psicológica que estes polos adquirem. O que implica que nós estamos a estudar e focar dois grandes factos, duas grandes realidades, duas imensas, incompreensivelmente vastas presenças. A presença de dois polos que interagem e dessa interação resulta um novo dia, uma nova realidade, uma nova página, um novo espaço, um novo ser. Nós estamos a estudar o polo masculino e o polo feminino muito antes, por enquanto, neste primeiro ciclo, muito antes do aparecimento do homem e da mulher. E, portanto, antes da psique masculina e da psique feminina. Nós estamos a tentar isolar e validar que existe um polo ativo e um polo contemplativo que é também receptivo e multiplicador. Que existem dois grandes polos. E portanto ainda estamos longe do nível das repercussões psicológicas destes polos. Daí que os conceitos e as verdades que nós procuramos olhar ainda são para além da pequena dimensão humana. E nós definimos nos primeiros encontros que o polo ativo está ligado à ideia de transcendência e o polo receptivo está ligado à ideia de imanência. E eu tenho insistido neste ponto porque se nós não compreendermos primeiro isto claramente, é muito difícil depois compreendermos a forma como transcendência habita o humano e a forma como imanência habita o humano. Transcendente que se liga ao polo positivo ou ao polo ativo ou ao polo masculino. Transcendente relaciona-se com a tendência para a realidade criar expressões de si própria e depois superar essas expressões de si própria. Transcendência relaciona-se com o facto de que praticamente tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que existe, tem um prazo de validade. As coisas não são... As coisas que nós contactamos, a começar pelo próprio universo, não parecem ser eternas. É possível encontrar um princípio e o bom senso diz que se há um princípio há um fim. Isto é, há perímetros de tempo, há perímetros de espaço, há ciclos, há limites. E transcendência, que marca fortemente a natureza yang do universo, tem a ver com o fermento, o enxofre, o fogo, a força nuclear nas coisas que quer ir para além das próprias coisas.
O sentido do transcendente é o sentido do que não está incluído na experiência imediata. E o que não está incluído no objeto. E o que não está diretamente revelado no objeto. Esta percepção de que o cosmos e o universo existem numa superconsciência que transcende o cosmos e o universo. E a busca por essa superconsciência. Isto marca muito o polo yang da existência. O complemento desta tendência de yang para a transcendência é o polo yin, que tende a revelar através da criação e através do universo, não superando ou indo para além do perímetro, mas através da própria criação, ir revelando a presença divina. Então, nós poderíamos dizer que o polo masculino da criação tenta revelar o divino através de uma descida direta dessa revelação à consciência, independentemente das circunstâncias, independentemente dos cenários, independentemente dos perímetros, independentemente das situações. E o polo yin, o polo feminino da criação, tende a revelar o divino com os cenários, com os lugares, as pessoas, o espaço, o tempo, as texturas, a vida, os reinos. Isto é, se existe no ser humano um chamado para o infinito, isso está ligado ao polo masculino da criação. Se existe no ser humano um chamado para a realização do Deus no espaço e no tempo e na matéria e em todas as coisas que não são Deus, se existe um chamado no ser humano para a revelação de Deus em todas as coisas que não são aparentemente Deus, isso é imanência e isso está relacionado com o polo feminino da criação. O que significa que a cura da psique masculina implica a capacidade do ser restabelecer metas transcendentes para si próprio. Isto é, metas que não têm um interesse imediato. Todo o interesse imediato enfraquece a consciência masculina. Todo o interesse que se fixa no imediato, todo o interesse que tem a ver com o que já é compreendido, o que já está mapeado, o que já é conhecido. Este interesse pelo conhecido, que é uma expressão estranha, o interesse pelo conhecido, mas a repetição do conhecido e aquilo que nós podíamos chamar a permanência doméstica da consciência é tóxica para a psique masculina. A psique masculina precisa de um grau de reconhecimento do conhecido, do doméstico, do familiar, e ao mesmo tempo, para que haja saúde na psique masculina, a natureza yang nos seres humanos, independentemente se são homens ou mulheres, agora estou a falar da natureza yang na realidade e que se projeta nos seres humanos. A natureza yang da realidade procura remover os obstáculos e transformar as barreiras, superar os limites da própria criação. E eu gostaria de, antes de avançarmos, para que se possa compreender a natureza yang, a natureza masculina da realidade, e quando eu digo realidade eu incluo o divino, o cósmico e o planetário. Realidade com R grande, o divino, o cósmico e o planetário. Isto é, os níveis transcendentes, divino, os níveis imanentes, cosmos, e os nossos processos duais, psicológicos, económicos, sociais, planetário. Eu incluo os três. Para nós compreendermos o polo positivo da realidade, isto é, o polo positivo do divino, o polo positivo da criação e o polo positivo planetário, para nós compreendermos o polo positivo da realidade,
Talvez por contraste, quer dizer, olhando para o masculino e para o feminino, se possa ir compreendendo melhor a natureza da energia masculina cósmica, da energia masculina que circula no universo. Primeiro, nós podíamos dizer que a psique, eu agora vou-me referir à psique e à vida da consciência, do eu consciente. Nós podíamos dizer que a psique masculina está ocupada com metas e a psique feminina está ocupada com processos. A psique masculina está ocupada com a pergunta: porquê? Para onde? E a psique feminina está ocupada com a pergunta: como? E a qualidade do processo. Sempre que nós fixamos metas, estamos a lidar com o Yang universal. Seja metas numa agenda, metas para o ano de 2018, seja metas para uma empresa, seja metas, objetivos, targets, metas para a relação entre as Nações Unidas e a população carente do Sudoeste Asiático ou da África. Metas, objetivos. Quando há objetivos, há masculinidade. A masculinidade relaciona-se sempre com objetivos. E quando há eu não estou a dizer que homens relacionam-se com objetivos e mulheres não se relacionam com objetivos. Estou a dizer que a masculinidade relaciona-se com objetivos. E a feminilidade relaciona-se com com processo. E com a qualidade do processo. Se nós vivêssemos num mundo composto apenas por homens, que é um mundo necessariamente aberrante, as metas justificavam os meios. E nós vemos muitas vezes as pessoas dizerem que as metas justificam os fins. Eu diria que o terrorismo é uma ação em que as metas justificam os fins. Isso é tipicamente masculino. Não importa o grau de sofrimento ou destruição do corpo, ou da psique, ou da forma. Não importa o preço a pagar. Importa o objetivo. E sempre vocês têm alguém para quem o objetivo é tudo o que importa e os meios justificam os fins, vocês têm um exemplo do patriarcado e um exemplo do que se pode chamar masculinidade tóxica. Sempre que as metas são mais importantes que os processos, nós estamos num mundo radical da masculinidade que perdeu o coração. Porque pode ser que o intelecto, e com certeza que sim, e pode ser que a forma específica do masculino se dirigir ao infinito revele metas para o indivíduo. Mas se ele não combina essas metas, que são, afinal, uma espécie de cálculo vetorial. Metas têm muito a ver com cálculo vetorial. Eu vou daqui para ali e é ali que eu quero chegar. É uma linha reta. Mas se nós não combinarmos isso com o mistério do coração, que não é uma linha reta, é uma esfera. Se nós não combinarmos isso com o mistério do coração, vamos amar mais as metas do que os processos. E, portanto, o caminho rumo à meta deixa de ser importante. E é assim que nós vemos homens ficarem patologicamente paralisados por imagens de perfeição ou por imagens de metas, o que nós chamamos perfect pictures. E uma perfect picture é uma fixação masculina. Nós poderíamos imaginar que certos empresários que
têm, além do trabalho, têm uma vida muito idealizada, quer dizer, a vida parece ter sido pensada primeiro e feita depois. E, portanto, têm uma vida que corresponde a um conjunto de objetos de desejo bastante definidos, como um iate, por exemplo, ou um avião, ou um conjunto de camisas de seda, ou uma coleção de 250 relógios. Há empresários que são assim. O que tu vês é que este ser está basicamente a materializar um objetivo que tinha antes mesmo de começar. Quer dizer, ele está a materializar uma idealização da sua existência. Ele está a materializar uma meta. E é frequente quando há empresários que têm esta natureza grandiosa, narcísica, de obrigar a sua vida a ser rigorosamente igual a uma imagem perfeita que têm na cabeça. E claro que a pergunta é de onde vem a imagem perfeita. Mas estes empresários, eu digo empresários porque geralmente ter uma vida idealizada implica grandes quantidades de dinheiro. Então, estes empresários que têm metas muito definidas e que as atingem, normalmente não se preocupam muito com os meios para atingir essas metas. O que é importante é materializar a imagem perfeita, eu diria narcísica. O que é importante é materializar a imagem perfeita. Não importa quantas cabeças são cortadas pelo caminho, não importa quantos despedimentos, não importa quantas utilizações abusivas da mão de obra na China ou no Sudoeste Asiático. Não importa nada. O que importa é a meta. E, portanto, as patologias da meta são algo que nós vamos... As patologias de estabelecer objetivos demasiado rígidos, que não incluem o processo, são algo que nós vamos aprofundar como parte da sombra masculina. Eu vou para ali e vou fazer aquilo, não importa como. Isto é claramente masculino e, como vocês imaginam, se estivéssemos a falar do Amundsen e da viagem ao Polo Norte, é magnífico. Eu vou para ali, Polo Norte, essa é a minha meta, e não importa as consequências. E claro, vão morrendo uns homens pelo caminho, as pessoas vão perdendo o nariz e os dedos com o gelo, mas é magnífico porque, de certa forma, tu vês a energia masculina nua. Eu quero chegar ali e vou chegar, não importa as consequências. É muito interessante. E é por isso que nós temos uma série de alpinistas sem nariz. Mas, se tu pensas que o objetivo de um ditador é o bem do seu povo, eu acredito que sim. Eu acredito que os ditadores são doentes o suficiente para acreditarem que o que fazem é em nome do seu povo. Tu imediatamente vês que o objetivo de um ditador é uma determinada visão do seu povo. Não importa o objetivo, não importa como. Então, tu tinhas a construção de um projeto nacional, de identidade nacional e socialista. Isto é, para todos, com o mínimo de diferenças de classes e que inclua o máximo de pessoas possível e o máximo de componentes da sociedade possível. Um projeto de um socialismo nacional, um socialismo ou um populismo virado para a nação, um nacional-socialismo. Nacional-socialismo era a meta e o processo. Porque são as mulheres, ou melhor, eu ainda não estou a falar de homens e mulheres, mas permaneço fiel à ideia de que as mulheres provavelmente têm um acesso fácil à psique feminina e às grandes correntes femininas da realidade, e os homens têm um acesso facilitado à psique masculina e às grandes correntes masculinas da realidade. A partir desse princípio. Se houvesse mais mulheres junto aos grandes poderes do mundo, eu acho que nós iríamos ter muito mais preocupação política global com os processos e um atenuar da febre da meta, da febre do objetivo. Metas, objetivos, targets,
relacionam-se com a ideia de fim. E, portanto, para onde eu vou? Porque é que eu faço isto? Qual é o sentido do que eu faço? E quando eu faço estas perguntas, para onde eu vou? Porque é que eu faço isto? E qual é o sentido do que eu faço? Eu estou a dirigir-me ao Espírito. E o Espírito é poderoso. O Espírito é radical. O Espírito não é atenuado. O Espírito quer e deve querer, quer e quererá, porque é o Espírito, quer tudo. E quer realizar o divino em tudo. E quer anexar o cosmos a si. O Espírito quer assimilar o cosmos. Com certeza que há um grau de espírito nas plantas, nos animais, e há um grau de espírito na natureza, e há um grau de espírito em quase tudo. Mas este espírito a que eu me refiro é o espírito final, é a vitória da luz sobre as trevas, é a vitória da unidade sobre a dualidade, é a glória final. E esta tendência para o fim, eu estou a pensar nos kamikazes japoneses. Os kamikazes japoneses é uma forte tendência para o fim. Vento divino. Esta tendência para o fim é a loucura, a força, a nobreza, a dignidade da psique masculina e é também a força yang do universo. O universo é impulsionado pela Mãe Divina, mas na direção dessa meta final, que pode ser renovada e tem um sem número de metas intermédias lindíssimas até a meta final. Mas é uma coisa do fogo espiritual. Agora, quando nós começamos a pôr a questão seguinte, que é, estabelecidas as metas, o que é aceitável para chegar a essas metas? Nós entramos no mundo do coração. Ou seja, entramos no mundo da ética. Ou seja, entramos no mundo de como é que atingimos as metas sem nos destruirmos pelo caminho? Como é que atingimos as metas sem destruir os outros pelo caminho? Como é que atingimos os grandes objetivos de uma forma que genuinamente diminui a dor com o passar do tempo, diminui a dor da humanidade? Como é que atingimos objetivos sem enlouquecer? Obviamente, se enlouqueceres não atinges um objetivo, mas há pessoas que enlouquecem por causa dos objetivos que têm, como vocês sabem. Uma grande parte da história da psicopatologia é a história de alguém que enlouqueceu por causa de um objetivo que tinha e não conseguiu processo. Eu acho que o feminino universal é acerca de processo. O feminino universal é acerca de articulação. O feminino universal é acerca de aguardar a maturidade das coisas. É acerca das estações certas para fazer as coisas. O feminino universal é acerca dos momentos ideais para fazer as coisas, dos cruzamentos felizes de correntes energéticas. O feminino universal tem muito a ver com vamos para o infinito, mas se pudermos vamos com alegria, com prazer, ou seja, se nós pensarmos que o masculino é uma linha reta do princípio ao fim, e o mestre, um governante, um chefe de uma empresa, um filósofo, um guerreiro, estas componentes masculinas da realidade e da psique, realidade no sentido macrocósmico, isto é, divina, cósmica, planetária, e depois a psique, que é o reflexo disso no microcosmos, no nosso interior. Esta tendência para o fim, se nós compararmos isto a uma linha reta, eu diria que a linha reta é a grande força yang universal que liga o princípio e o fim. E o seu combustível é a glória, ou a meta,
o objetivo. Eu diria que a energia feminina é uma curva que se entrelaça nessa linha reta. Isto é, a energia masculina é vetorial. Ela é vetorial e procura ligar o princípio ao fim o mais depressa possível, pelo caminho mais simples possível, mais rápido possível. Por isso é que vocês ouvem homens dizer: eu não tenho tempo a perder. Essa é tipicamente uma afirmação masculina. Do princípio ao fim, energia masculina, mas a curva pelo caminho, a sinusoidal, que é que permite ir incluindo o universo, que é que permite ir incluindo os que vão ficando para trás, que é aquilo que determina que uma civilização depende, a qualidade de uma civilização depende completamente da forma como ela trata os mais fracos. Quer dizer, não adianta fazer civilização à custa dos mais fracos, porque não se chama civilização. É por isso que os homens entregues à sua força e entregues à sua obsessão por metas distantes. Pensem nos conquistadores espanhóis na América do Sul, pensem em Vasco da Gama, pensem na NASA e a viagem à Lua. É claro que é uma meta. Podemos especular ao longo de muitas linhas, podemos especular ao longo da questão da conspiração, ou podemos especular ao longo da questão há muitas conspirações à volta da viagem à Lua, mas vamos encarar... Mas partir do princípio que basicamente foi uma meta que o Kennedy estabeleceu e o processo foi a NASA. Vocês veem, o objetivo, o fogo é ir à Lua e o processo é a NASA. Portanto, isto significa que a transcendência é masculina, ir à Lua. Todas as metas são transcendentes aos processos. Tem uma força que enriquece o processo, que nutre o processo, que mantém o processo vivo, vitalizado, que mantém as pessoas entusiasmadas pelo processo, mas a meta tem que ser maior que o processo. Quer dizer, transcendência tem de trazer o fogo do princípio e do fim. E é por isso que nós gostamos do fogo, é porque ele dá sentido, nós sabemos que começamos ali e vamos terminar eventualmente ali. Transcendência, mas imanência tem tudo a ver com o processo. Como é que eu vou revelando a meta à medida que avanço no processo? Como é que eu me vou aproximando da meta sem destruir tudo pelo caminho? Como é que eu integro o cosmos ao divino? Este é um processo feminino por excelência. Integrar o cosmos ao divino. Parece-me que o processo masculino é manter o divino bem claro na consciência coletiva. E então sintam estas polaridades. Os homens são motivados pela glória. E a glória é quando a ideia inicial ganha corpo final. Isto é assim para qualquer coisa. A glória de um realizador, basicamente, é chegar ao fim do filme, não? E de que o filme seja o mais próximo do que ele tinha escrito no script. Isto é a glória de um realizador. A glória de um missionário cristão em África é levar a dignidade humana e a dignidade, vá lá, de Cristo a cada pequenino ser que ele encontra. Eu refiro-me até a crianças. Quando digo pequenino, é por causa disso. Crianças. A todos os seres à sua volta, em África. A glória dele é reproduzir o poder. Portanto, ele tem um objetivo. E os objetivos contêm um grau de glória. E o complemento desta glória, como nós temos visto nos outros encontros, é o esplendor. E o que é o esplendor? O esplendor é a qualidade de vida. O esplendor é o estar. Se a glória é o ser, e o ser tem a ver com a masculinidade, o fogo de ser, o feminino impõe o estar, impõe o esplendor, impõe não adianta ser, se ser for miserável. Não adianta ser, se ser destruir o trabalho da mãe, da grande mãe. Não adianta, não faz sentido ser, se ser destrói o corpo.
não faz sentido ser, não inclui a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa impossibilidade, os nossos limites. E, portanto, de certa forma, nós dizemos que os homens concentram-se na glória e as mulheres concentram-se no esplendor. Obviamente que há homens esplendorosos e mulheres gloriosas, mas o que eu estou a dizer é que estas componentes abstratas, o que é que queres fazer na vida, é uma pergunta masculina. Como é que o vais fazer? E em respeito a quê? E respeitando o quê? E estabelecendo que limites em função de quê? Por exemplo, o limite de não magoar os outros ao longo da minha carreira profissional, o limite de não explorar os outros ao longo da minha carreira como empresário. Quer dizer, encontrar limites que dão dignidade à vida é muito o trabalho do feminino. E claro, nós estamos nas generalizações, eu vou continuar. Glória masculina, esplendor feminino. Quando a ideia ígnea, a verdadeira ideia, se manifesta na matéria, a matéria brilha. Isto é um termo um bocado de 1800. Ela esplende, ela liberta radiação. E essa matéria que liberta radiação, porque há matéria e ideia suficientes para isso acontecer, essa radiação liberta é o esplendor da Mãe Divina na superfície das coisas, na superfície da criação. Glória do Pai, esplendor da Mãe. Isto significa que nessa busca da meta e do objetivo, nessa tendência virulenta dos homens de atingir, nós observamos que os homens concentram-se na ideia da ação. A ação está relacionada com glória. Nós agimos para a glória. Não interessa. Claro que a glória é uma palavra que caiu em desuso. É como a palavra prestígio, a palavra status. Essas palavras caíram todas em desuso, até nós as recuperarmos. Porque glória implica sempre... tem sempre uma sombra. E a história é a nossa história. De há 6.000 anos para cá. Se nos abstrairmos da Atlântida, para quem não quer, para quem se abstrai da Atlântida, a nossa história é a história da busca da glória, e a história masculina é a história da busca da glória, e portanto é a história da busca da realização de um plano, e portanto, sendo a história da busca da realização de um plano e da realização de um propósito, tem uma sombra. E grande parte da história que nós estudamos é a história da sombra da glória. Luís XIV é claramente a sombra da glória. Nero é a sombra da glória. E quanto mais psicopatologicamente doentes são os ditadores, e eu falei de Luís XIV e de Nero, são muito diferentes estes dois, mas quanto mais patologicamente, quer dizer, quanto mais afetados eles estão, mais têm a sensação de que são divinos e que a sua glória é a glória divina. Portanto, uma grande parte, como nós vamos estudar à medida que avançamos, da psicopatologia masculina são patologias da glória. E nós vamos ver que grande parte das psicopatologias femininas parecem tender para serem psicopatologias do esplendor. Então, na busca da glória, nós temos a ação. A ação é correlativa da glória. E assim como a ação está para as forças masculinas do universo, a capacidade de contemplar é um dom da presença feminina do universo. Quando eu ajo, quando eu estou em ação, quando o meu guerreiro é liberto, eu estou em fase com as forças masculinas do universo. Quando eu paro para que aquilo que em mim é espaço sagrado entre em fase ou em comunicação secreta com o espaço sagrado do universo, com o útero da Mãe Divina, se quiserem, com o coração da Grande Mãe, quando eu entro em contemplação, eu entro em ressonância. E a contemplação é a contemplação do devir, é a contemplação do rio que caminha para o infinito, é a contemplação do movimento de alfa para o ômega. Eu contemplo o universo caminhando para a sua realização.
E isto parece-me ter a ver com o feminino. Outra divisão que nos ajuda a compreender, além da glória masculina e do esplendor feminino, é a perfeição masculina e a plenitude feminina. O que significa que os homens estão ligados à ideia de meta, perfeição, glória. As mulheres estão ligadas à ideia de processo, plenitude, esplendor. E plenitude tem a ver com isto. Eu gosto de falar no feminino. Plenitude tem a ver com todas as partes de um ser, não apenas a que contempla a meta, mas todas as partes de um ser estão em realização. Isso define plenitude. Todas as partes de um ser, física, emocional, mental, psicoafetiva, todas as partes de um ser estão em realização. Podem-se realizar. Este é um dos grandes... Isto é uma espécie de graal da psique feminina, a plenitude. Isto é, o importante não é chegar à glória e ao infinito, para usar termos bastante vagos, apesar de tudo, mas o importante não é chegar à glória ou ao infinito, o importante é a plenitude com que chegamos à glória e ao infinito. Isto é, se todas as partes que nos compõem também chegaram. Se o corpo chegou lá, se a psique chegou lá, se o sentimento chegou lá, se aquilo que em mim se a minha criança interior chegou lá, isto é muito feminino, levar tudo consigo, a plenitude da experiência. Enquanto que a experiência masculina de perfeição é mais assim, eu não estou bem emocionalmente, eu não estou bem afetivamente, eu até estou triste, na verdade eu até estou descompensado. No entanto, eu fiz uma coisa perfeita. Então, vocês veem, não sei, David de Miguel Ângelo, ou a Pietà de Miguel Ângelo. O que é que nós temos? Temos um indivíduo que não está bem. Miguel Ângelo era um indivíduo incrivelmente complexo e tumultuoso e tortuoso e psicologicamente multicamadas e cheio de contradições e lutas interiores. Não há plenitude em Miguel Ângelo, mas há perfeição na obra de Miguel Ângelo. Esta separação entre a plenitude da psique e a perfeição da relação entre o intelecto e a ação é tipicamente masculina. Eu vou repetir. Esta capacidade de não ser pleno na personalidade, de não estar a ter uma vida plena, de estar fragmentado e ainda assim, e se calhar é isso que está por trás dos ataques cardíacos serem mais frequentes no sexo masculino, esta capacidade de estar fragmentado, não ser pleno, mas ainda assim lutar com todas as suas forças para a manifestação de alguma coisa próxima da perfeição, apesar de não ser pleno, é tipicamente masculino. Os homens querem manifestar a perfeição, mesmo que estejam fragmentados. E vocês veem isso no rugby, veem isso na política e veem isso na arte. O Miguel Ângelo não era um ser pleno e, no entanto, as obras dele mostravam uma fixação na perfeição. Claramente Miguel Ângelo, as energias masculinas em Miguel Ângelo, que eram fortes, impunham que ele fizesse um objeto perfeito e depois outro e depois outro, e não parece que ele tenha conduzido a sua energia para um processo de plenitude psicológica. Isto é, para um processo de aceitação daquilo que nele não era perfeito, e aí nessa aceitação estabelecer patamares de cura e ir integrando as partes dele até à plenitude. Então o que nós temos em Miguel Ângelo é claramente o que temos em muitos homens, a busca da perfeição ignorando a plenitude. E os seres femininos parece que não estão tão interessados em perfeição, mas estão seriamente interessados em que todas as partes participem de um cerimonial. Mesmo que não haja uma perfeição final,
há uma alegria pelo caminho. E é por isso que nós dizemos que logos, ordem, objetivo, ideia é masculino e eros, plenitude, alegria, celebração, estar é feminino. Outras polaridades. Os homens tendem para a ruptura. E essa ruptura vai desde uma flecha numa perna até uma revolução. Essa ruptura vai desde um desastre ecológico, que é uma bela ruptura, basta o casco, basta realmente teres um navio com má manutenção ali no Golfo do México, é uma ruptura. Eu não estou a dizer que os homens tendem para esta ruptura, mas estou a dizer que a forma como os homens concentram força e fazem, geralmente, se nós olharmos com atenção, há uma vontade de ruptura. Um porta-aviões rompe o mar. Um quebra-gelos rompe a camada gelada da Antártida ou do Ártico. A voz masculina rompe a inércia. A fúria de Zeus rompe a festa no Olimpo. Os homens interrompem. Os homens estão... A psique... Eu quando digo os homens, eu vou insistir, nós estamos ainda em abstrato. Estamos a lidar com o masculino no nível divino, o masculino no nível cósmico e lentamente o masculino no nível planetário. Nós chamamos ao masculino a nível divino Pai. Ele é a fonte da transcendência. Esta fonte da transcendência converge para o masculino cósmico, o Filho. E nós vamos ter que o estudar. É o grande Yang universal. E o masculino no planeta é portanto, o masculino que depois vai se tornando histórico. Isto é, o masculino biológico, psíquico, que se torna histórico, que se torna social e cultural. Este masculino no planeta está dependente do Yang cósmico, por sua vez está ligado ao Pai transcendente. Sentes? Portanto, assim como há uma mãe divina, uma mãe cósmica e uma mãe planetária, há um Pai divino, um Pai cósmico e um Pai planetário. Quase diria que estamos a falar de Brahma como Pai divino, Vishnu como Pai cósmico, afinal os avatares são todos avatares de Vishnu, Krishna são manifestações de Vishnu, o Pai cósmico, e Shiva como construtor, desconstrutor, mantenedor, é claramente o Pai planetário, a força masculina planetária. E eu acredito que a palavra ruptura ajuda a compreender a psique masculina. A psique masculina gosta de ruptura, gosta de descontinuidade. E eu sinto que a psique feminina aprecia integração e fluxo. Ruptura versus integração. Mas a ruptura mais no sentido de quebrar os padrões. Harmonia através do conflito, no sentido do conflito. Os homens gostam de conflitos, eles precisam de conflito para ver o que está escondido. Para expor. Vejam a importância da investigação científica na medicina. É ruptura. Tu tens que romper a pele, tens que olhar para dentro do corpo. Isso é uma ruptura. Eu acho que o ato de cortar o corpo para fazer uma autópsia e estudar os órgãos, eu digo no início da anatomia com Leonardo da Vinci e depois com o que veio depois da Renascença, este ato de cortar o corpo e entrar nos mistérios da matéria é romper a matéria, é romper o véu de Maia, é a ruptura. Portanto, é típico da energia masculina romper. Romper a inércia, romper a hipocrisia, romper a ignorância, romper a pele. Os rapazes gostam de chegar a casa com os joelhos esfolados porque tiveram a jogar a bola, e isso significa que eles romperam o contentor do corpo. O processo masculino funciona por explosão, detonação, impacto contra as muralhas, quilhas de navio, proas de navio, mísseis, foguetões. Onde houver explosão há masculinidade. I'm sorry. Os homens têm uma relação muito forte com o objetivo e explosão.
É abstrato o que eu estou a dizer, mas olhem para as coisas concretas. Pensem no motor de um automóvel. O que é um carro se não a soma de objetivo e explosão? Objetivo é para onde tu vais, tens um volante. Porque se não tiveres objetivo são só explosões. Mas o que é um carro? Explosão com uma direção. Isto é bem masculino. Por isso é que, porque o carro reflete duas grandes qualidades masculinas, que é Big Bang, explosão. Há uma quantidade de microbangs que acontecem dentro do motor de um automóvel. Explosão. E depois dirigir explosão. Dirigir explosão para chegar a... Portanto, esta questão de... Isto nós vemos constantemente na história. Ruptura. Explosão para chegar a... Pensem na Revolução Francesa. É uma explosão que tem um objetivo. Fraternidade, igualdade, solidariedade. Pensem nos Saturn V, os foguetões que levaram os módulos à Lua, acho que foram os Saturn. Explosão, com objetivo. Pensem Martin Luther King à varanda, é uma explosão com objetivo. Onde há explosão e objetivo, a energia masculina está a atuar. Ruptura. Essa ruptura está por trás de grande parte dos erros que os homens fazem. Eles querem fazer uma ruptura e querem fazer uma revolução e querem agir sobre as coisas, mas se o fazem de forma inapropriada, as coisas ficam piores depois da ruptura do que antes. E é por isso que é preciso uma enorme competência cultural e de coração para sequer pensar em termos de revolução. Porque as revoluções ou são revoluções em que o intelecto e o coração estão muito bem coordenados, ou então tornam-se o palco sangrento das ideologias, que são coisas bastante masculinas. Portanto, sintam isto. Ruptura é masculino, integração, continuidade, fluxo é feminino. Os homens fazem rupturas porque têm ideias fortes e perfeitas e querem chegar lá e perdem a vida com isso e dão a vida pelos seus objetivos mais altos. E a psique masculina é feita assim, de sacrifício por algo que transcende. E essas rupturas são a história. Tu pega numa enciclopédia e de X em X páginas há rupturas. As rupturas são atos masculinos. O que não significa que não haja mulheres com uma enorme capacidade de ruptura. Mas integrar, curar, ligar e manter o fluxo da vida é o sagrado feminino. O feminino procura que as rupturas não destruam demasiado a forma. Procuram que a mudança seja feita com compaixão. Procuram que entre uma página e outra não seja necessário, uma página da história e outra, não seja necessário arrancar demasiadas páginas e magoar demasiadas pessoas. Isto é, se os homens são revolucionários, as mulheres são profundamente evolucionárias. Se os homens querem fazer revoluções porque trazem consigo o fogo divino rumo à glória e à perfeição e, portanto, têm esta pressão cósmica para realizar modelos celestes na Terra, é um problema masculino. As mulheres estão muito ocupadas com a qualidade final. Isto é, passada a loucura dos homens em irem em gestas e em viagens e em investigações e usando dispositivos mirabolantes como o CERN. Passada esta loucura dos homens, é a loucura masculina. A loucura masculina é qualquer coisa assim. Eu vou até Deus e já volto. Normalmente não voltam. Eu vou até Deus e já volto. E vou fazer explodir tudo até lá chegar. Até mesmo eu próprio. Porque se Allah manda, e se eu tenho uma leitura específica do livro, se Allah manda, eu explodo a mim mesmo, só porque Allah disse que sim. É uma ruptura. Esta coisa da ruptura é masculina. Golpes, adagas, penetração é masculino. Enfrentar a continuidade, dizer assim, está tudo na inércia, não se passa nada aqui. Isto é masculino. Sabes? Esta energia de fogo, de quando tu bates palmas e libertas fogo, quando tu bates palmas não libertas nem ar, nem água, nem terra. Isto
Isto é fogo. Como fogo de artifício. Explosão. É masculino. Os homens gostam de explosões. Os homens gostam de... Os homens gostam de explosões. É completamente arquetípico. Se nós pensarmos que imanente é revelar o melhor, mais refinado, mais delicado potencial de um perímetro. Pode ser floresta amazónica. Pode ser um casal. É o potencial de um perímetro. Faz um círculo e diz, dentro de... Agora não é um infinito, é um círculo. Dentro deste círculo eu vou procurar revelar o máximo potencial. Isto é o mundo da psique feminina. O divino vem por dentro das coisas e, ao revelar-se de dentro das coisas, leva as coisas à sua melhor vibração e à sua vibração mais bela. A plenitude tem a ver com revelar a perfeição através das coisas. Isso chama-se plenitude. Porque se nós tentamos procurar a perfeição sem as coisas, nós temos estes homens que são uma cabeça, mas o corpo não conta. E vocês veem isso num dos grandes objetos rituais masculinos, que é a gravata. A gravata serve para separar a cabeça do corpo, o que significa serve para separar o homem da mulher. O que significa serve para otimizar as funções conscientes. A gravata é um enforcamento ritual. Tu enforcas-te ritualmente todos os dias de manhã para ir para o trabalho. Isto é, separas o corpo do intelecto. É para isso que serve a gravata. Ela assinala que eu estou com uma clara separação entre o mundo do afeto e o mundo dos instintos do mundo das decisões racionais. Portanto, normalmente onde há gravatas é suposto esperar uma atitude fria, racional e clara. O que é bom se o caos impera. Precisamos de gravatas se houver demasiado caos. Mas não precisamos de gravatas quando há uma boa relação entre o masculino e o feminino dentro do ser humano. Ou na sociedade como um todo. E, voltando atrás, ruptura. Ruptura, os homens gostam de explosões. Portanto, tu tens um perímetro. Nesse perímetro há um processo. E esse processo pode demorar segundos, semanas, anos. É um processo. Se vocês pensarem, a Amazónia é um processo. A Amazónia demorou 60 milhões de anos a fazer. E é um processo. É um processo. A revelação do potencial de um perímetro é um processo. É um processo que implica pequeninas doses de masculino e de feminino. É um processo. Rupturas não são processos. O que significa que se os homens não conseguem integrar o tempo e os processos, eles ficam enlouquecidos de yang. Ficam impacientes, cruéis, imediatistas. Tem que ser tudo já. Agora. E isso vem do que os homens têm que conter, a psique masculina tem que conter a potência transcendente das coisas. Não é fácil. Não é fácil trazer o transcendente na psique. Trazer a vocação para além de. Não é fácil. E tanto assim que a impaciência por processo, a impaciência pela ordem, e os homens são criadores de ordem, são os grandes criadores de ordem, mas estão sempre impacientes com ela. É uma ambiguidade masculina. Tu fazes ordem e logo a seguir entras em tédio. A impaciência perante os processos, a impaciência perante as articulações, a impaciência perante as acumulações que conduzem a coisas melhores, faz com que jovens adorem ver filmes com tudo a explodir. Explodir um banco, explodir um carro, explodir um porta-aviões, explodir um país, explodir uma casa, explodir uma relação, explodir. Não estou a falar de histeria feminina, estou a falar de violência masculina. A origem da violência masculina não está nos músculos. A origem da violência masculina não é física, não é quantitativa, não tem a ver com proteínas, nem tem a ver com irritabilidade do sistema nervoso. A origem, tentem sentir isto é fundamental. A origem da violência masculina está em Deus. Está no facto que os homens levam o impacto de fazer para além de.
E isso faz com que eles não aceitem obstáculos. E quantas vezes os homens veem na mulher o obstáculo? Isto é, eu quero chegar já imediatamente à perfeição, mas tenho o desejo sexual que me leva para a mulher. Que atraso de vida! Eu quero chegar imediatamente à perfeição. Mas daí o celibato ser uma atração enorme para os homens que são espiritualmente ambiciosos, porque é uma linha reta. Não tens que contar com as curvas do feminino. Esta vocação para a perfeição nos homens é a vocação para Deus. Só que é um Deus ex machina. Um Deus que não inclui o universo, não inclui o processo, não inclui a gradatividade, não inclui as zonas meridionais. Ou é frio ou é quentíssimo. Não é meridional. E costuma-se dizer que os homens, em tempos de paz, amolecem e tornam-se afeminados. Não é isso que se costuma dizer? É toda uma ideia que existe. Que os homens perdem o contacto com o poder masculino em tempos de paz. Está errado, obviamente, porque a paz é só o ponto de partida para guerras ainda mais misteriosas e superiores. A paz, num nível, é o ponto de partida para outras descobertas. Mas os homens têm essa fascinação pelo poder da ruptura, pelo poder da explosão. Porque a mulher, muitas vezes, à psique masculina imatura, surge como o obstáculo. Ele quer chegar à glória, mas tem a mulher à frente. Deixem-me pôr isto de outra maneira. Ele quer chegar à glória por causa da vocação transcendente da psique masculina, mas tem a mulher à frente, que é como quem diz, tem o universo inteiro à frente. Tem toda a criação à frente. E é natural que uma grande parte das espiritualidades masculinas se concentrem na negação da mulher e na afirmação do divino, porque equivale a negar a natureza, equivale a negar o espaço-tempo, equivale a negar o processo, equivale a negar a gradatividade das coisas, equivale a negar o degradê que vai do vermelho ao violeta, equivale a negar a Mãe Divina. E para muitos homens seria mais fácil se fosse só daqui até lá, sempre num conjunto de cavalgadas heroicas explosivas, chegando num conjunto de cavalgadas heroicas explosivas, chegando à glória final. E isso é interpelado constantemente pela Mãe Divina, sob a forma de mulheres. Mulheres são a Mãe Divina a dizer aos homens, not so fast. Porque não adianta atingir metas se deixarmos para trás a criação. Na verdade, não faz sentido. Outra polaridade é a polaridade de poder-graça. Os homens concentram poder. A violência masculina vem do divino, é divina, mas não é vontade de Deus. É só a forma como os homens interpretam a permissão para serem transcendentes. Em psiques amadurecidas, o querer ser transcendente dá origem a Buda, dá origem a Milarepa, dá origem a Krishnamurti, dá origem a David Bohm. Vamos lá transcender. Isto é, vamos ver a vida como a expressão do e de um fogo total. Não nos vamos fixar nos suportes da vida. Vamos só amar a vida, não os seus suportes. Transcender. Então tu podes dizer, o universo inteiro é Maya. O universo inteiro é uma ilusão. E podes partir para outra. E o que a mulher faz, o que a psique feminina faz, a mulher, a psique feminina, o hino universal, a Mãe Divina, isto é uma corrente. O que a mulher faz, o que a psique feminina faz, é dizer esse fogo transcendente tem de se unir à sacralidade do divino através da criação. Os dois têm que se unir. Eu acho que o beijo do príncipe nos lábios da Bela Adormecida
E o beijo do príncipe nos lábios da Branca de Neve são isso. É o poder transcendente beijando o universo e despertando a deusa imanente. É muito simples. A deusa adormecida na matéria que é desperta pelo transcendente masculino. E claro, o transcendente significa que eu sinto-me mais importante do que a clorofila. Eu sinto-me mais importante que as árvores. Eu sinto-me com mais direitos inatos do que o próprio universo. Afinal, nós só poluímos este planeta porque achamos que temos mais direitos inatos que o próprio planeta. É infantil, mas é um facto. Nós poluímos o planeta por causa da nossa transcendência. Há violência doméstica por causa da transcendência. Sempre que há uma tendência para transcender, isto é, eu não me ocupo da forma, nem do processo, nem do como. Eu só estou ocupado com a identificação com o fim. E a identificação com o fim é uma grande capacidade masculina que gera correntes criativas e culturais e espirituais magníficas e, ao mesmo tempo, gera toda a loucura, todas as loucuras ideológicas e radicais, revolucionárias, mal conseguidas, que os seres humanos, especialmente os homens, fazem o tempo todo. E se os homens concentram em si o poder, esse poder que vem do alfa e do ômega, os seres femininos e a psique feminina concentram em si a graça. Então, eu acho que é consensual dizer que o poder é masculino e a graça é feminina. Que ser firme e resistente é masculino, e tu tens que ser firme e resistente para existir desde o princípio ao fim. Isso é psique masculina. Quando eles dizem, nós vamos atravessar o deserto e estes são os camelos e estão aqui os cantis, este é o abrigo para a noite, isto é a bússola, e nós vamos resistir. Olha a palavra, isto é muito masculino. Resistir à travessia do deserto é mesmo masculino. A mulher, claro que ia perguntar, mas para onde é que vocês vão? Porquê vocês vão sair do oásis? Porque não veem que o infinito está aqui no oásis também? E que podemos contactá-lo através do oásis. Enquanto que os homens têm esta coisa de circunnavegação constantemente. Assim que chegam já pensam em partir. Só estou bem onde não estou. E só quero estar onde não estou. E só quero ir onde não vou. António Variações. É claramente a energia masculina insatisfeita. Profundamente insatisfeita. E se o poder é uma qualidade masculina, eu posso. A graça é uma qualidade feminina. E o que é a graça? O que é a graciosidade de um Bambi? De uma borboleta? De uma bailarina? Ou de um bailarino? O que é a graça? O que é ser gracioso? O que é este processo de não ser rígido, mas ser gracioso? Vocês veem a rigidez no boxe. Veem a rigidez. Claro que há graça, pode haver graça no boxe, mas é mais frequente tu veres desgraça no boxe. Tu tens a rigidez dos atos físicos masculinos. E depois tens a graça da feminilidade. Um Bambi, o bambu e o vento. Uma libélula, uma borboleta, uma criança. A graça. Uma mulher bonita. Um jardim. A escala musical, um xilofone. Perfumes. Nuances. As cores do pôr do sol. A articulação entre as diferenças. A graça é a capacidade de ir do princípio até ao fim com amor, com qualidade. E, portanto, a mensagem dos homens para as mulheres, em média, é: mas para onde é que tu vais? E elas inconscientemente pensam assim: bem, isso é um problema teu. Problema do homem, para onde é que tu vais? É claro que as mulheres têm o mesmo problema e perguntam-se para onde é que eu vou. Mas esta coisa de para onde é que tu vais e estabelecer metas parece-me bastante masculina. E a resposta feminina é:
como é que tu vais, com qualidade de vida é que tu vais. Não é só o método e a ciência de ir. Não são só as disciplinas mentais do ir. É também, principalmente, mas vais com graça ou sem graça? Este é o contributo feminino para a existência. O contributo masculino é, nós temos que chegar lá. Não interessa onde. Eu estou ainda em estruturas puras. Os homens querem chegar lá. E o contributo feminino é, está bem, mas vamos fazê-lo com graça, compaixão e beleza. Vamos fazê-lo com o coração e com a noção das nuances. E vamos respeitar as diferenças. E, de preferência, não vamos deixar que os nossos objetivos finais destruam os processos intermédios. Isto é, não vamos deixar que a ideia de uma sociedade justa justifique eu pôr bombas em autocarros. Não vamos deixar que a ideia de uma sociedade justa justifique a morte de inocentes. Este Zeus enlouquecido é o grande ato feminino. Este parar Zeus nos homens enlouquecido. Porque Zeus em si, Deus nunca enlouquece. O plano dele inclui tudo. O masculino, o feminino e todas... Agora, estamos a falar de quando um aspecto do divino impacta fortemente a psique masculina. E os homens dizem, ir para, fazer, manifestar, chegar ao fim de um processo. E o feminino interroga-se, mas porquê? Mas como? Mas, esperem, mas de que é que te adianta um ideal tão elevado se tu estás a matar inocentes pelo caminho? De que é que adianta uma coisa incrível se o preço que tu pagas é o oposto da coisa incrível? Vê onde é que está a qualidade do feminino no equilíbrio psicológico do mundo. Outros pares. Os homens gostam de desafios. A psique masculina gosta de desafios. A psique feminina está preocupada com continuidade e nutrição. Um desafio diz, eu coloco-te perante algo além de ti. Nutrição diz, tu não estás a precisar de repor energias. São dois movimentos completamente... A energia masculina desafia e a energia feminina nutre, repõe e coesiona. Eu diria que ruptura, desafio, poder, meta, perfeição, glória, ação são qualidades masculinas, mas tu podes ir desfazendo pelo caminho. O que, aliás, consta. Exércitos desfeitos, vidas desfeitas, corpos desfeitos, projetos desfeitos, só em nome da perfeição final. E é frequente, se vocês estudarem... vejam o filme Aguirre, do Werner Herzog, com o Klaus Kinski. No Aguirre, a febre do ouro, a febre de encontrar a cidade do ouro pelos conquistadores espanhóis, é muito maior do que a feminilidade deles. Eles perdem a feminilidade. E têm que chegar lá. É a febre do ouro, do Eldorado, a busca do Eldorado. Aguirre, Werner Herzog. A febre do Eldorado, que é como quem diz, a febre da glória, a febre do fim, a febre da união com a mónada, a febre da religião monoteísta, a febre de ou cumprem estes 10 mandamentos ou eu vou-vos destruir, a febre da perfeição, a febre de eu não tenho corpo, eu aguento-me de pé, com sede e com fome, eu caminho e atravesso o deserto porque eu não dou importância ao meu corpo, eu estou concentrado na minha ideia ígnea, eu não estou a registar o meu corpo. E no meio da batalha, como eu acredito no meu ideal de batalha, eu recebo um golpe numa perna e nem sinto a dor, e não sentir a dor é masculino, e por aí fora. Porquê que não sentir a dor é masculino? Porque os homens são educados para dissociar do corpo e até das emoções em nome de uma coisa superior, e quase todos os homens chegam aos 25 anos de idade fascinados por uma coisa superior e ignorar o corpo e as emoções, e o corpo e as emoções que venham se quiserem, se não quiserem vir que não venham, mas eu vou lá chegar. E esse é o poder que a energia divina tem para produzir dissociação na psique masculina. Deus disse, e eu faço, não importa o corpo nem os sentimentos, porque isso são atrasos.
E isso é frequente. Se tu chegas a um ambiente monástico, vai decidir que a família, o corpo e os sentimentos são atraso. Quer dizer, se for um ambiente monástico esquizoide. E o grande contributo do feminino é dizer o corpo é importante. Os sentimentos são importantes. Os reinos são importantes. Cumprir as etapas é importante. O que significa que, de certa forma, a ambição é masculina e, em grande parte, a sensatez é feminina. As mulheres são sensatas e os homens são ambiciosos. Agora, há muito de cobardia na sensatez e há muita coragem na ambição. Portanto, o diálogo entre o masculino e o feminino permanece. Outra polaridade é a polaridade espiritual. Não? Como se disse, os homens são muito sensíveis ao fogo do espírito e os seres femininos, via psique e coração, são muito sensíveis à luz da alma. O que significa que os homens podem acrescentar a uma sociedade a absoluta clareza do que é o fogo divino. E os seres, as mulheres e os seres que têm elevada componente feminina, podem acrescentar para a sociedade a absoluta candura. Absoluta candura, isto não quer dizer nada. A profunda candura, a profunda luz da alma. E se nós temos fogo, mas fogo monádico e não temos luz da alma, nós queimamos os materiais culturais. Eu vou repetir. Se nós só temos fogo do espírito e não temos luz da alma, que é como um anteparo que filtra o fogo do espírito, se nós temos o fogo do espírito e não temos a luz da alma, nós destruímos os nossos artefactos culturais. Destruímos o que já fizemos. Agora, se nós temos o fogo do espírito, entenda-se, a psique masculina parece ter facilidade em contactar o fogo do espírito. E temos a candura, a luz, a compaixão, a inclusividade, o amor e o serviço da alma. Então nós temos um ser que é composto por um objetivo e por um processo. Tem as duas coisas. E eu diria que o grande contributo dos homens é para as espiritualidades que dignificam o fogo. E o grande contributo da psique feminina é para as espiritualidades que dignificam a luz. Isto não tem nada a ver com o facto de, quando uma mulher ergue uma tocha e um fogo, uma héstia, e a Estátua de Liberdade, por exemplo, é um exemplo dessa héstia. Quando uma mulher ergue um fogo, ela não esteja a mostrar ao mundo inteiro que há um fogo divino. Isto não significa que não se encontrem uma grande percentagem de homens capazes de responder à alma como um atenuador sábio e sagrado da potência quase infinita do espírito. E, portanto, grandes construtores culturais. Claro que há mulheres que erguem o facho do fogo e há homens que são construtores culturais. Mas a mim parece-me que o espírito imprime mais facilmente a psique masculina e a alma imprime mais facilmente a psique feminina. Outra polaridade é a polaridade infinito-criação. Os homens tendem para o infinito e as correntes masculinas tendem para penetrar no infinito e as correntes femininas tendem para abraçar a criação. Tentem ver. A psique masculina parece otimizada para penetrar no infinito. E, portanto, para ir para além, mais uma vez. E a psique feminina parece estar otimizada para a criação. Para cuidar, refinar e levar a criação ao estado de uma joia. E, portanto, o alto refinamento da matéria, o alto refinamento dos sentimentos e da psique, o alto refinamento da criação é a província, é a arena do feminino universal. Se calhar é por isso que os seres femininos gostam tanto de joias. É porque uma joia lembra do objetivo final, que é o Espírito de Deus através da matéria. Uma joia é imanente. É um brilho que vem da própria substância. Quer dizer, claro que tens os fotões que vêm de fora, mas eu desconfio que no inconsciente feminino coletivo
no inconsciente coletivo feminino, a joia representa onde a Terra deve chegar, planetário, onde o cosmos deve chegar, cósmico. O éter organizado. O éter organizado, a geometria estabelecida e, portanto, vê o que é que quer dizer com o imanente. O brilho de Deus vem do interior da matéria. E as coisas encontram o seu lugar no mandala universal. Joia. Portanto, onde os homens gostam de explosões, as mulheres gostam de joias. Onde os homens gostam de romper com a inércia e conquistar algo novo. Isto é a história da ciência, a história da medicina, a história da arte, a história no seu melhor. O que é a história no seu melhor? Nunca ninguém tinha visto nada assim. Isto é a história no seu melhor. Nunca ninguém tinha visto o rei distribuir os seus bens pela população. Nunca ninguém tinha visto alfabetização. Nunca ninguém tinha visto penicilina. Nunca ninguém... Ou seja, a história feita no masculino, eu não estou a falar... Agora não estou a falar da componente negativa, porque eu acho que já se deixou claro, a sombra masculina faz o lado negativo da história conhecida, indiscutivelmente. Mas o lado positivo é este constante, nunca tinha sido visto, nunca tinha sido alcançado. Esse poder de fermento ou de enxofre, de levar as coisas para além, é a grande força masculina. E o conter, curar, repor, nutrir, contemplar, sacralizar, refinar e levar à máxima vibração possível é muito uma qualidade feminina. Porque objetivos são masculinos, vibrações são femininas. Os homens têm uma grande intuição sobre objetivos. Eles sentem para onde as coisas devem ir. E os seres femininos têm uma grande intuição sobre vibração, como elas devem estar. Outro polo, além de infinito, criação. Eu acho que o infinito é um motor de masculinidade e a criação é um motor de feminilidade. Eu vejo as mulheres muito identificadas com a criação e vejo os homens muito identificados com o que é que eu tenho que fazer para tudo mudar. Isto são duas grandes... como é bela a criação, vamos refiná-la. Isto é feminino. Ou como é que eu saio daqui o mais depressa possível rumo ao infinito. Isto é masculino. É claro que as duas coisas entrelaçadas geram uma psique equilibrada. E a mim parece-me que os homens lidam muito mais com a palavra explícita e, portanto, com conceitos. E os seres femininos lidam muito mais com o implícito num discurso. E, portanto, lidam muito mais com o subtexto. Homens lidam com o texto e a psique feminina lida com o subtexto. Ou seja, para os homens o que é mesmo importante é o que tu estás a dizer. Para a psique feminina parece-me que tão importante quanto o que tu estás a dizer é a forma como estás a dizer. Então, homens não se ofendem com a forma, em média. Em média. Isto é, a menos que seja um homem mais refinado que dá importância à forma. Mas, de uma maneira geral, tu podes ser mal educado entre homens porque eles aguentam. Quer dizer, tu podes entrar numa loja de peças para automóvel, pedires um litro de óleo e o homem do lado do balcão tratar-te de uma forma antipática, desplicente e desinteressada. E dizer, boa tarde, sim, está aqui, são 22 euros. E é tudo assim, com distância e está tudo bem. Normalmente um homem não vai dizer, olha, desculpa lá, mas porquê é que me está a tratar tão mal? Os homens simplesmente pegam no óleo e vão-se embora. Porque está tudo bem, são conceitos. O conceito é o dinheiro e o óleo. Enquanto que o feminino é muito sensível à forma vibracional, ao timbre. Isto é, os conceitos quase que servem a vibração. Enquanto que nos homens a vibração serve os conceitos. Dito de outra forma, os homens são muito mais por conceitos, por blocos. E se os blocos estão todos lá, está tudo bem. A frase faz sentido. Podemos continuar. Enquanto que os seres femininos têm a ver com a cola que liga aos blocos. Com a cola que faz a semântica. Com a cola que faz o discurso. Um discurso é feito de ideias e de uma cola.
E os seres femininos são muito sensíveis à cola, isto é, qual é a minha intenção, qual é a minha motivação, qual é a vibração que eu ponho nas palavras, qual é o timbre que eu ponho nas palavras, qual é o ritmo que eu ponho nas palavras, qual é o tipo de psiquização que eu fiz do meu discurso. Isto é muito feminino. Enquanto que o masculino é psiquização à parte, o que eu estou a dizer é isto. Portanto, os homens estão muito concentrados no conteúdo explícito dos conceitos, enquanto que os seres femininos estão muito concentrados no subtexto, no conteúdo implícito e na verdadeira intenção por trás dos conceitos. O que faz dos homens claros e das mulheres penetrantes. Os homens são claros quando são, mas eu estou a falar ainda por grandes generalizações. O discurso masculino tende a ser claro e o discurso feminino tende a ser ponderado, subtexto, altamente psíquico e penetrante. Vêm estes polos: conceito, intelecto, infinito, espírito, desafio, poder, ruptura, metas, objetivos, planeamento, perfeição, glória, ação, universo do Yang universal. Do Yang. Contemplação, esplendor, plenitude, processo, integração, fluxo, graça, nutrição, silêncio, alma, criação, natureza, a busca do subtexto, conteúdos, timbres, vibrações, feminino. E claro que quando se nasce sob a chuva da glória, é muito difícil passar do estado de Pai, o Deus infinito ex machina, fora da criação. Os homens sentem isso. Quando eles são furiosos e batem numa mulher, o que basicamente é porque é que tu existes, porque se eu não te integrar a mim, eu nunca vou chegar à perfeição final, e então tu és um problema, a mulher é um problema, se eu não integrar a mulher, eu nunca vou chegar à glória. Não se chega à glória contra a criação, mas com a criação. Essa é a grande mensagem do feminino. As mulheres são ecológicas por natureza. Elas são continuidade, fluxo por natureza. A ecologia é, obviamente, um conhecimento que está em ressonância com o Yin universal. Quando a tecnologia é um conhecimento que está em ressonância com o Yang universal. E quase podia dizer que a tecnologia ainda é feminina, porque é como fazer, é mais a ciência e os certos objetivos finais da ciência que estão em ressonância com o Yang universal. Sentes? A ecologia dá muito em ressonância com o feminino universal, porque a ecologia respeita as partes e os processos. E claro, um homem maduro é um homem que integrou a sua ligação a grandes objetivos com a sua capacidade de viver processos e, portanto, cumprir etapas. E estes homens que estão sob a influência do chamado à perfeição e do chamado à glória têm dificuldade em compreender a segunda fase do desenvolvimento da masculinidade, que é quando um homem precisa, e nós vamos ver isso no próximo encontro, quando um ser masculino precisa de se desidentificar da fixação no pai e começar a identificar-se com o filho. E o que é o filho? É o pai crucificado na criação. E então as pessoas estão à espera de um Deus perfeito, de um Deus forte, de um Deus todo-poderoso, de um Deus protetor e glorioso. E o que o cosmos e o que a Trindade lhes dá é isto. Há um Deus glorioso e depois há o Filho, ou os filhos no plural, do Deus glorioso, que é frágil, pobre, precisa da nossa ajuda, sente angústia, sangra,
sangra. Chora, ri. Isto é o Cristo. O Pai é perfeito. Mas, e vocês viram em São Paulo, o Pai é perfeito. Mas nós só podemos chegar a Ele através do Filho. E o Filho é frágil, está crucificado na criação, é o seu sangue que alimenta todas as criaturas. Este pássaro está a cantar porque a Mãe Divina fornece os suportes e o sistema nervoso e o código genético, e o Filho fornece o fogo. E essa é a grande lição do Ocidente em termos monoteístas, é nós temos um Deus fraco. Não é fraco, é frágil, que não se impõe. E essa é a grande mensagem da espiritualidade ocidental, é onde nós estávamos à espera de um Deus glorioso, cheio de poder, é-nos apresentado exatamente nós próprios. Um Deus crucificado, Jesus. Podíamos ir a outras culturas, com certeza, mas a metáfora, o símbolo e o facto cristão, porque essas coisas, quando vêm de Deus e acontecem na história, são tudo ao mesmo tempo. São história, são facto, são mito e são metáfora e símbolo. É tudo ao mesmo tempo. E de repente é-nos dado alguém que é um filho de Deus, isto é, vamos manter a coerência tradicional, é um filho de Deus, é o Filho de Deus para os católicos. Para os não católicos é um dos filhos de Deus, é uma manifestação direta da Trindade. Onde estamos à espera de um rei, recebemos um carpinteiro. Vê bem, já, a integração do cosmos ao processo. Onde estamos à espera de um Deus todo-poderoso e final, que inclusive iria libertar os judeus do jugo romano. Isto era o que eles estavam à espera. Um rei militar. Temos um carpinteiro que chora e ri. Onde estamos à espera de ele ampliar a vida humana, tridimensional, a vida mundana, através de riqueza. Ele morre. Morre e diz que a vida é do lado de lá, não do lado de cá. Onde estamos à espera de um Deus glorioso, vemos um Deus sacrificado. Onde estamos à espera de uma exibição de poder, vemos uma exibição de total entrega. Onde estamos à espera de um Deus masculino, heroico, pai, recebemos um Deus masculino feminino, frágil, sensível, cheio de amor e filho. E esta upside down da percepção do divino é a grande formação de homens para o mundo. Crianças e jovens devem permanecer identificados com o Deus glorioso. Homens adultos precisam de começar a identificar com o Graal e com o Cristo. Precisam de se identificar com o facto de que Deus glorioso não nos pede ajuda, não precisa de nós, mas o Deus glorioso que entra na criação para levar a criação até ao alto, que é como quem diz a cruz, Deus glorioso que entra na criação para levar a criação até a sua consequência final, está ferido, é frágil, precisa de nós, pede a nossa ajuda, quer recrutar-nos para uma tarefa maior, sangra, chora, é humilhável e, agora sim, este é o ponto de formação de guerreiros. Voluntariamente não usa o seu poder. Não é por impotência, é por um novo tipo de potência. Voluntariamente não usa o seu poder. Porque mesmo na tradição judaico-cristã, na tradição cristã,
Obviamente que Jesus podia simplesmente ter feito assim, se ele é o Filho de Deus. Podia ter feito assim, e depois assim. E Jerusalém transformava-se em espuma. E podia ter feito assim, e o Pôncio Pilatos aparecia a flutuar no ar a 15 metros de altitude. Afinal, ele caminhava sobre as águas uns dias antes. Podia ter simplesmente... Eu não tenho paciência. Não tenho paciência para este cosmos. Não tenho paciência para o processo histórico. Não tenho paciência para Pôncio Pilatos. Não tenho paciência para a ignorância. Não tenho paciência para o facto de que estes seres são filhos da terra. Portanto, são filhos da ignorância, são filhos das trevas. Eu sou filho de Deus, não tenho paciência. Mas tanto Buda, como Krishna, como Lao Tse, como Zoroastro, como Cristo, tiveram imensa paciência. Tiveram imensa contenção do seu poder divino. No caso de Cristo, eu sou um cristão. É mais forte do que eu. Já tentei não ser e não funciona. No caso de Cristo, enfim, é um poder divino final que é contido. É completamente contido. E no caso de Lao Tse e de Buda e de Krishna, Krishna provavelmente é uma manifestação direta de Vishnu também, e de Lao Tse. Eu não quero discutir os estatutos destes seres, se eles são diretamente manifestações do divino ou se são seres humanos que evoluíram até se tornarem manifestações do divino, mas são, e eles contêm, isto é, eu como filho de Deus o glorioso posso fazer o que eu quero e me apetece. Isto é fortíssimo na psique masculina, inconsciente, claro. Isto não atua no consciente, é inconsciente. Eu gosto de explosões, eu gosto de rupturas, eu gosto de velocidade, eu gosto de ir para. Eu gosto de atingir metas distantes, ação, glória, perfeição, meta, ruptura, poder, desafio, espírito, infinito, intelecto, conceito, mundo masculino. Eu faço o que eu quero. Não tenho que me adaptar. Vejam lá se não conhecem pessoas assim. Elas estão a ser inconscientemente motivadas pela divindade residente dentro deles. Porque há uma divindade residente, tu tens esta coisa, eu posso e faço o que eu quero. Isto é pai. É Father Energy. Mas depois o Deus que nos é entregue não é o Pai. É-nos dito, só pode chegar ao Pai através da barca, através do Filho. E o Filho é broken. O Filho é a aceitação de toda a catástrofe da existência. Por isso é que é mais fácil amar o Pai do que amar o Filho. Porque o Filho é broken. O que significa que na formação de homens nós precisamos de passar da fase narcísica de nos identificarmos com o Deus ex machina, com o Deus transcendente, e começarmos a entrar na fase histórica e espiritual, profundamente histórica e profundamente espiritual, de dizer, eu trago o transcendente para dentro da criação e faço não para humilhar a criação, mas para a elevar. E então o Deus transcendente ajoelha-se e lava os pés dos discípulos. O Deus transcendente deixa-se pregar na cruz. O Deus transcendente diz, preciso da vossa ajuda, para humanos, para seres, para criar aqui o reino de lá. Para que o reino infinito de lá possa um dia ser aqui. E portanto, o que é a crucificação? É a aceitação de um Deus transcendente de se tornar co-imanente com a Mãe Divina. Por isso é que é filho. Daí todo o sofrimento de Cristo, que é o sofrimento inevitável da criação. Então, a formação de homens passa pela passagem da consciência de eu sou Deus, que é muito forte nos homens. É muito forte. O chefe de família, o primeiro-ministro, o general, o milionário, o empresário. Eu sou Deus. Nós temos que sair deste nível eu sou Deus para entrar no nível eu sou Deus no cosmos.
e Deus no cosmos é que é o grau. Quer dizer, eu não posso servir o mundo se eu for Deus, ponto. Não funciona, não serve. Isso é Pai. Eu preciso de assumir que eu sou um Deus crucificado no espaço-tempo e, portanto, sou um Deus que é fragilizado por uma época, que é limitado por um tipo de substância, que é um Deus que é imortal em espírito, mas é mortal com personalidade. Ou seja, para se formar homens maduros, é preciso acrescentar à ideia de eu sou Deus, a ideia de eu sou Cristo. E Cristo, ou Krishna, Vishnu, Cristo, Vishnu encarnado, quer dizer, a energia do segundo raio cósmico, a energia do amor, sabedoria cósmica, encarnado, o que nós vemos é a inversão do que estávamos à espera. A inversão. Aquele que é glória é humilhado. Aquele que no céu é glória, na terra é humilhado. Aquele que dá a vida, na terra é morto. Aquele que é todo-poderoso, na terra mostra-se completamente impotente. Voluntariamente. É essa descida voluntária às condições humanas que marca a passagem do rapaz que está identificado com Deus no alto da montanha para o rapaz mais sábio e mais maduro que se começa a identificar com os homens na planície. Então, se tu, homem, sexo masculino, se tu estás identificado com o Deus no alto da montanha, é bom. Mas o principal problema da formação de homens não são deuses no alto da montanha, são Cristos na planície. O que implica aceitar, integrar e depois vencer as condições da criação. E isso é muito diferente de uma mera cavalgada heroica rumo à perfeição ou uma cavalgada heroica rumo à glória. E isso significa que quando o Pai se sacrifica descendo ao cosmos sob a forma de filho, ele abraça a criação e, portanto, anula as distâncias abissais entre matéria e o espírito pelo poder do amor. Nós não vemos nas manifestações da energia crística, que é a energia de ligação entre a matéria e o espírito, a energia crística, nós não vemos na manifestação da energia crística arrogância, glória, a priori, a imposição de metas perfeitas ou a ideologia. Nós vemos alguém que perde a vida para que tudo viva. E isso é filho. Portanto, a formação, o que nós vamos desenvolver é uma compreensão da alta glória e do impacto que o pai tem sobre a psique masculina, porque tem. E quem diz pai diz a fonte da criatividade. Ok, então a fonte da criatividade tem sobre a psique masculina e depois o dificilíssimo processo de dizer não a minha vontade, porque a minha vontade é ser igual ao pai, mas a tua vontade. E qual é a vontade do pai? É que eu seja irmão de tudo o que vive e respira na criação. Isto é, que eu passe da transcendência, não para a imanência, porque eu não venho... Cristo e a consciência crística é demasiado lúcida para dizermos que apenas resulta da natureza, de maneira nenhuma, ela vem de cima, mas identifica-se por amor com todos os que sofrem. E enquanto não houver uma identificação por amor com todos os que sofrem, nós somos pai, que obviamente lá no seu próprio nível transcende tudo isto e a linguagem quebra e não há nada a dizer. Enquanto eu não amar os outros como amo o pai, eu sou só pai. Se eu só amo o pai e não amo os outros como amo o pai, eu sou só pai. É quando eu começo a amar os outros como amo o pai que eu me torno filho. O que significa que eu me torno irmão.
de todos os seres em evolução. E, portanto, em vez de impor o poder do Pai, eu identifico-me com os sofrimentos dos seres que evoluem. Isto foi feito por Krishna, foi feito por Buda, foi feito por Cristo, foi feito por São Francisco de Assis, foi feito por Kabir, foi feito por Ibn Arabi, Rumi, foi feito por... é melhor nem continuar, porque pode-se fazer uma lista de 500 indivíduos que manifestaram na sua vida a energia crística, homens e mulheres, e essa energia significa eu renuncio à minha glória para adaptá-la amorosamente às planícies da Mãe Divina, ao processo de evolução. Porque é mais fácil largar o problema cósmico e ir diretamente para o infinito. Mas não é esse o projeto do universo, não é esse o projeto do Pai, não é esse o projeto do Filho, não é esse o projeto da Mãe. Muito obrigado.